Olá, tudo bem? Eu sou Ana Cláudia, sou professora de língua portuguesa e ensino aos quartos anos A e B e ao quinto ano A. Hoje a nossa aula será sobre o gênero textual crônica e eu trouxe para vocês essa caixa, a caixa das crônicas. Dentro dessa caixa eu tenho alguns livros que falam sobre o gênero. Eu vou escolher um livro dessa caixa e vou ler uma parte para vocês. O livro que eu vou escolher chama-se A Montanha do Menino. É um livro de Cristina Dias, ilustrações de Flávio Farjas. Começa assim. Foi duro o dia hoje, falou o pai sentando-se no sofá da sala. Entre a porta e o sofá, tirou os sapatos e deixou o paletó no cabide. De meias e com a gravata afastada do pescoço. Todo o seu peso caiu sobre o fofo das almofadas. Foi uma queda livre, um voo com pouso certo. O encosto do sofá ganhou vida e recebeu o abraço do pai. 10 minutos tinha se passado nesse paraíso de fim de dia, quando o menino entrou na sala. O pai sabia, mas não abriu os olhos. Embora passasse o dia pensando em revê-lo, ao chegar em casa, ele só queria descansar. O menino passava o dia pensando no minuto de encontrar o pai, ali deitado, para poder exercitar um susto novo, o que acontecia todo final de tarde, desde que ele tinha aprendido a assustar. Então vocês observem que esse livro, A Montanha do Menino, da editora Positivo, ele traz o cotidiano de uma família. E nesse cotidiano, ele remete à história dessa criança que todos os dias esperava o pai chegar do trabalho. Então nós vemos que é uma coisa corriqueira. Para isso, eu trouxe para vocês também o gênero textual crônica, que remete à atualidade, ao dia a dia. É um gênero contemporâneo e que está inserido aqui nessa história, A Montanha do Menino. O que é crônica? O que nós temos aqui sobre crônica? Aqui diz que crônica é um gênero textual que apresenta uma linguagem simples, com reflexão pessoal sobre o cotidiano. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que o cotidiano está ligado ao dia a dia das pessoas, como nós vivemos, como nos comportamos. E esse gênero, ele é um gênero que narra, traz narrativas acerca da realidade das pessoas. O que é real vivido sobre essas pessoas? O que elas fazem no seu dia a dia? O que elas gostam? Como elas partilham o seu dia com as outras pessoas? A origem da palavra. A palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo. Alguns estudiosos também trazem que Cronos é o deus do tempo, o tempo que está relacionado ao dia a dia, que vem lá no contexto de crônica, trazer que crônica está relacionada com o tempo cronológico, os dias, as horas, os minutos. Esse gênero nós podemos encontrar, onde é que esse gênero pode ser encontrado? Esse gênero pode ser encontrado em blogs, né? Constantemente, no dia a dia, nós encontramos algo novo sobre a vida, sobre a cidade, sobre as pessoas, em blogs. Jornais. Então vemos também que a crônica, ele é um gênero jornalístico. Livros e revistas. Então, se nós formos observarmos todos esses contextos aqui, nós vemos que a crônica, ela está bem inserida na sociedade, no dia a dia, na vivência das pessoas, no convívio delas umas com as outras, no que acontece na sua realidade. Então, é um gênero contemporâneo. Criando pontes. Aqui eu tenho dois tipos de textos diferentes. Nós temos Bolhas de Sabão, que está organizado em um texto verbal. Nós observamos que é uma narrativa, ela está organizada em parágrafos. Temos também uma tela apresentando uma linguagem não verbal. Quando eu venho para aqui, para o texto de Clarice Russell, observamos que o texto começa em primeira pessoa, tem uma certa fixação por bolhas de sabão. Não sei direito se o fato delas serem multicoloridas, redondas ou efêmeras. Tem algo de fascinante na maneira como se movem em direção ao céu infinito.
nos dão uma sensação de liberdade total. Vocês observem que, quando ela diz aqui, tenho, o texto está escrito em primeira pessoa. Então, ela está relatando um fato do cotidiano, um fato do dia a dia, algo que se gosta de fazer. Observamos que temos 3 palavras em negrito, uma certa fixação, efêmeras e mote. Uma certa fixação quer dizer que a pessoa aqui, que está escrito em primeira pessoa, tem um apego exagerado. Uma certa fixação, quando se tem uma certa fixação por algo, quer dizer que se tem um apego exagerado por aquilo. Efêmeras, uma palavra que a gente não escuta muito, né? Mas efêmeras quer dizer que é algo passageiro. Então, a autora quis dizer aqui que as bolhas de sabão eram algo passageiro, mas que ao mesmo tempo ela tinha uma certa fixação por essa brincadeira, pelas bolhas de sabão. Também aqui nós encontramos mote. Se nós fôssemos para um estudo mais aprofundado de mote, nós iríamos encontrar que mote se remete a um conjunto de versos. Porém, nesse contexto aqui, Clarice, ela usou mote para dizer que era o tema, que no caso aqui seria bolhas de sabão. Temos também aqui a tela. Essa tela, ela retrata também bolhas de sabão de uma maneira diferente, mas nós vemos que ela traz o cotidiano de 2 crianças ali que estão na rua, podemos observar as casas pela pintura, a menina sentada em um banquinho. Então observamos que também é um cotidiano de uma cidade, ou quem sabe até de uma cidade do interior, as crianças brincando. E observando a imagem da tela, nós vemos que é uma tela onde retrata não a atualidade, porque nós vemos que as bolhas de sabão hoje, elas são compradas, diferenciadas. Aqui, se nós fôssemos observar, nós vemos que a criança tem um copo e um canudinho. Significa que ela confeccionou essas bolhas de sabão em casa. Então, observamos que tanto o texto de Clarice como a tela de Van Cruz, eles retratam o dia a dia das crianças. Eu queria que vocês agora pegassem o livro de vocês, abrissem esse livro na página 44. Esse livro, ele começa o capítulo 1, capítulo 3, aliás, o capítulo 3, que está presente no livro 1, ele traz "Me convença do contrário". Se nós formos observar aqui a imagem, nós temos uma criança muito apegada a algo. Nós podemos observar pela imagem que é um planeta, o nosso planeta, o planeta Terra. E observamos aqui ela fechando os olhos, né? Se nós formos observar pelos traços, nós temos os traços, apresentam uma criança indígena, né? Pelos traços observamos que é uma criança indígena. Observamos as folhas remetendo à natureza, o apego segurando o globo, o mundo, o planeta Terra, com certo amor. Pelo semblante, observamos que ela está com muito carinho segurando aquele planeta. E nós temos no capítulo 3, "Me convença do contrário". Quando dizemos "me convença do contrário", será que ela quis mostrar nessa imagem que a proteção deve ser assim com o nosso planeta e que você ou nós a convença do contrário? Então, nós podemos observar que é um cuidado muito especial que essa imagem mostra ao planeta. Na página seguinte, da página 44 até a 47, nós temos aqui uma crônica. Se vocês forem observar, nós temos a crônica, diz assim: "Água mole em pedra dura não faz nada", que vocês irão agora, com o livro aberto, observar. Essa crônica, ela traz o cotidiano de um adolescente. Essa adolescente, ela não teve tanto o cuidado e o apego que a imagem anterior mostra.
Essa adolescente é ao contrário. Ela é uma adolescente consumista. E nós sabemos que o consumismo, ele não é bom para o planeta. O consumismo exagerado, ele traz malefícios ao meio ambiente. Por isso, a importância de se cuidar do meio ambiente. E, às vezes, os adolescentes, eles compram coisas tão desnecessárias, compram coisas que não servem, muitas vezes, para nada. Às vezes, compra, fica lá jogado. E essa crônica, ela remete a isso, o cuidado que nós devemos ter em só comprarmos o que é necessário. Não comprarmos algo que não vamos usar no dia a dia, apenas o necessário, para que possamos ter esse apego ao nosso planeta. Aqui eu trouxe 2 dicas, um filme e um livro. Os dois, eles trazem o mesmo tema, As Crônicas de Nárnia. É um livro muito interessante, que se transformou em filme. Nesse livro, crianças e adolescentes que ultrapassam, porque é mais de um livro a coleção, é uma coleção, na realidade é uma coleção. As Crônicas de Nárnia, eles trazem a história de crianças e adolescentes que vão para um outro mundo através de um portal, que é um guarda-roupa. E lá eles começam a ter essa convivência diária no mundo de Nárnia. Não deixando de retratar o dia a dia, a convivência diária que eles passam a ter quando atravessam esse portal e vão para Nárnia. Lá eles têm uma convivência com um mundo totalmente diferente do seu, porém não deixa de estar dentro do contexto de crônicas, porque eles passam a ter aquela vivência diária. O desafio da aula de hoje é pesquisar os diferentes tipos do gênero crônica. Nós sabemos que a crônica, ela tem diferentes tipos. Hoje nós vimos, a nossa unidade, ela traz a crônica narrativa, literária. Mas aí vocês vão me dizer, mas tia, o conto também é uma crônica. Não, o conto é um gênero totalmente diferente. Por quê? A crônica, ela está alicerçada na reflexão diária, no dia a dia. E o conto, ele pode estar alicerçado em fatos fantásticos. A agenda do dia é livro de português, páginas 48, 49 e 50. Nessas páginas, vocês irão encontrar as características do gênero crônica que vocês viram hoje. Então, ela está alicerçada em 3 páginas, o gênero, para vocês responderem. O caderno de atividades também remete ao gênero. Vocês irão observar que lá traz a crônica e depois, após a crônica vocês terão uma página 22 para responder também dentro do gênero crônica. E a trilha também não vai deixar de não estar alicerçada no gênero que nós vimos hoje. A trilha que está no capítulo 3 também está intitulada crônica. Vocês terão essa atividade para fazer. Queria deixar aqui para vocês uma mensagem pequena, mas para dizer que também estou com saudades. Orar, vigiar, amar e agradecer. Eu acho que agora o momento é esse. A educação, ela não para. A educação, ela se renova. A educação e o conhecimento, eles andam entrelaçados. Eu gostaria de dizer a vocês, como vocês não podem estar aqui, nós estamos chegando até aí, na casa de vocês. Até a próxima aula. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.